Amém? Irmãos, pode sentar. Glória a Deus. Eu falo alto, então o pessoal que está lá no fundo está ouvindo, né? Está ouvindo aí? Amém. Irmãos, glória a Deus, estamos muito felizes por esse curso de pregação. E primeiro, né, agradecer até os irmãos que ficam falando, pastor, ministra um curso de pregação para nós, ministra um curso de como preparar a mensagem. E assim, a princípio eu falei, poxa, será que, né? Até porque eu tenho muito a aprender ainda, mas eu fiquei muito feliz com o interesse dos irmãos. Tanto o interesse que teve irmãos que se inscreveu 3 vezes lá. Se inscreveu 3 vezes no curso, né? Eu fui ver lá as inscrições finais, né? As respostas, se tinha chamado pastoral, se é porque... E aí tinha lá o irmão se inscreveu 3 vezes. Eu falei, esse queria fazer o curso mesmo. Glória a Deus. Então, fico muito feliz. Irmãos, o que eu vou ministrar aqui para você vai ser um pouco do que o Senhor vem me ensinando desde 2010, quando nós iniciamos um trabalho missionário. Esses anos também eu quero trazer para você muito do que eu aprendi lá no curso de pregadores, Escola de Pregadores do Convergência em Montemor. Foi uma das experiências maravilhosas para a minha vida. E também trazer um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido na faculdade, além do dia a dia. Eu sei que aqui tem muitos dos irmãos que já pregam bem, que já compartilham bem. E aí, dentro do nosso cronograma, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aprender algumas ferramentas, tá? Algumas ferramentas. E lá no final do curso, aí nós vamos mais para a questão do sermão pronto, da pregação, do falar também, né? Até ver qual a diferença entre a pregação, o escrever o sermão e tudo mais. Então, tenha paciência, a gente vai passando por isso, eu vou explicando alguns termos, algumas coisas, tá bom? E aí, algumas coisas que eu vou te passar aqui, vai ser assim, sabe quando você está comendo algo que é bom, e aí você quer que a pessoa coma também? Vai ser isso, eu não vou aprofundar em algumas coisas com você. Eu vou te dar ferramentas que a partir daí você se aprofunda. Tudo bem? Beleza? E para os irmãos que forem até o final, não faltar nenhuma aula, eu vou sortear entre todos que vierem, todas as aulas até o final, tá fechadinho, ó. Além do curso ser de graça, tá fechadinho. Eu vou sortear esse livro do Timothy Keller, para mim, um dos maiores pregadores, né, que tem, pregação comunicando a fé na era do ceticismo. Mas esse sorteio vai ser só para os alunos que não faltarem nenhum dia. O pastor estava com dor de barriga. Não, é que para quem não faltar. Aí, entre todos que não faltaram, nós iremos sortear o livro Pregação comunicando a fé na era do ceticismo. Ele ensina como a importância da pregação na era atual, como montar um sermão, vai estar tudo aqui. Além do mais, o Igor está gravando o curso para depois a gente disponibilizar no canal lá da nossa igreja. Amém? Glória a Deus! Bom, primeiro eu queria falar para você um pouquinho do nosso cenário atual de pregação, né? Como que está o nosso cenário atual de pregação na igreja brasileira, colocando nós aqui no meio também. Primeiro, um analfabetismo bíblico crônico nas igrejas. Então, nós vivemos uma questão do analfabetismo. Primeiro, nós somos um país que não estamos acostumados a ler. Né? Não nos ensinaram a ler. Tá? Então, nós não criamos o hábito. E aí você virou crente, você se converteu, e você vem para a vida da igreja, e você muitas vezes não criou esse hábito de ler. Então, quando nós viemos para a vida da igreja, nós não devemos, irmãos, usar até uma palavra que não existe, emburrecer. Deus nos quer, não é somente cheio do Espírito, Deus também quer o nosso intelecto. Então, um bom cristão, um cristão que realmente quer crescer, ele precisa ter uma vida de leitura da Bíblia. Quem quer pregar a palavra, dobrou.
Então, um cristão que quer pregar a palavra, ele deveria pelo menos ler a Bíblia inteira uma vez no ano. E a partir da leitura de toda a Bíblia, ele se aprofundar em textos. Mas, eu sempre uso esse exemplo. Eu quero assistir lá a série da Netflix. Aí eu assisto só o último capítulo. Ou o capítulo que eu mais gosto. Eu entendo o contexto geral? Não, eu não entendo o contexto geral. Então, muitas vezes, o cristão, por que ele não entende o contexto bíblico? Ele não entende porque ele é um analfabeto bíblico. E aí entra, muitas vezes, a falta de ensino bíblico na igreja, né? A falta de um bom curso bíblico, as pessoas na sua agenda não frequentarem os cursos bíblicos, tudo isso acaba trazendo um analfabetismo. 70% das pessoas do nosso país são analfabetos funcionais. O que significa isso? A pessoa ela sabe ler, mas ela não sabe interpretar o que lê. Agora, eu vou para o texto, eu já não leio, tenho dificuldade de entender, e aí eu prego ou para um pequeno grupo, ou para um grande grupo, ou no individual. Então, a primeira coisa do nosso cenário atual é a questão do analfabetismo bíblico. Não precisa me responder, mas você já leu sua Bíblia inteira pelo menos uma vez na sua vida? Pelo menos uma vez? E aí, às vezes, a gente fala, não, porque Abraão. A gente fala, Abraão, ele acha que Abraão estava na mesma época que Jesus, que Davi era da mesma época que Paulo. Então, nós precisamos começar a ter esse discernimento. Segundo, pregações fiéis, porém enfadonhas. Tem pregação que ela é fiel. Está lá no texto. Mas, irmãos, é chato demais. É um negócio terrível. Esse aqui até que é um problema, mas não é um problema tão grande. Mas há pessoas que elas são fiéis na sua pregação, mas ela não consegue nenhuma conexão com as pessoas. Suas pregações são chatas, são enfadonhas, são aulas, na verdade, e aulas ruins, digamos assim. Então, tem um pregador que ele foi tirar um tempo de férias, e aí ele chamou alguém que é muito bom na pregação para pregar na igreja dele enquanto ele estava de férias. E aí, na segunda-feira, ele ligou para um dos irmãos e falou, irmãos, como que foi o culto ontem? Ele falou, nossa, pastor, ontem, olha, o pregador foi profundo, o pregador, assim, trouxe o texto bíblico, expôs o texto bíblico. E aí? Ah, pastor, eu só não sei o que fazer com isso na segunda-feira. Porque as pessoas, elas não querem somente aprender, elas precisam saber o que fazer com o que aprendeu na segunda-feira. Terceiro, pregações que mais parecem palestras semi-motivacionais. Então, tem gente que ele é um bom coach, mas ele não é um bom pregador. Nós não fomos chamados, e claro, tem palavras que nos motivam, nada de errado com isso, mas o foco principal da palavra não é a sua motivação. Tem uma moça na internet que ela tem agenda para o ano inteiro. Ela coloca a agenda dela o ano inteiro, está esgotada a agenda da moça. Mas ela, por mais que se diga pregadora da palavra, ela é o tempo inteiro fazendo vídeos motivacionais coaches. Então, esses normalmente como que eles fazem? Lê um texto, traz alguma curiosidade sobre o texto, conta toda a sua história pessoal e traz uma aplicação motivacional ou moralista sobre o que você deve ou não fazer. Isso também não é uma pregação do Evangelho. Se eu for falando, vocês tiverem dúvidas, assim, vocês podem levantar a mão. Liberalismo teológico. O pessoal do liberalismo teológico, eu acredito que no Brasil ainda não é o principal. Vai piorar. Guarda o que eu estou te falando.
O liberalismo teológico, ele não abre mão do intelecto. São pessoas muito inteligentes, muito intelectuais, como diria na Bahia, muito sabidas. Porém, eles passam a diluir a mensagem bíblica para que seja plausível a nossa cultura. Essa mulher que você falou é fictícia ou existe mesmo? Existe. Você pode dar o nome? Não. 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 Olha só. O que é o liberalismo? Nós precisamos atualizar a Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Na verdade, tal tipo de comportamento sexual não é pecado. Isso era coisa lá da época bíblica. Agora nós somos uma sociedade moderna. Ou seja, eu pego aquilo que é bíblico e tento diluir na sociedade atual para que um aspecto, muitas vezes até político, ou um aspecto... porque assim, nós estamos vivendo a questão da secularização. Então, para que as pessoas aceitem esse pregador, ele começa a abrir mão daquilo que a Bíblia diz. Então, um desses pregadores, ele foi chamado num programa do Marcelo Taz e perguntaram para ele: a homossexualidade é pecado? Aí ele respondeu: segundo a minha religião, o que a minha religião diz é assim, que seria um pecado. Ou seja, o liberal, ou alguns que dão, às vezes o cara não é liberal 100%, que dá uma escapada, ele vai diluir, ele não vai ter coragem de se firmar, porque ele sabe que na sociedade atual ele será criticado. E por último, uma abordagem totalmente alegórica. O que é isso? A Bíblia tem alegoria? Tem alegoria. Mas, quando eu trago uma abordagem totalmente alegórica, é o seguinte: eu começo a dizer que por trás do texto bíblico tem significado que ninguém nunca percebeu. Então, eu estou dando exemplos aqui, eu não vou trabalhar com nomes, mas assim, tinha um pregador que ele falava assim: irmãos, você nunca aprendeu isso aqui numa escola de teologia. Você nunca viu em lugar nenhum. E aí ele trazia a suposta revelação e os irmãos vibravam. Mas por que ninguém nunca viu? Porque nunca esteve lá. Ok? Então eu vou te dar um exemplo aqui. Ah, pastor, isso é heresia? Não. Não é que é heresia. É que às vezes você está dizendo o que a Bíblia não diz. Vocês lembram da história de que Abraão falou para o seu servo, como que era o nome do servo? Darciel, que é bom de... Eliezer, né? Eliezer. Falou para o seu servo Eliezer, vai até a família, até a minha família, e busca uma noiva para Isaac. Então Eliezer foi lá, buscou quem para Isaac? Rebeca, não é isso? Buscou Rebeca para Isaac e trouxe. Aí, vamos lá. O que alguns irmãos vão alegorizar? Quem que é o servo nessa história? Que buscou a noiva? O Espírito Santo. Buscou a noiva de Cristo. Quem que é o pai que enviou para buscar a sua noiva, para convencer a sua noiva? Deus. Quem que é o filho que recebeu a noiva? Quem é, irmão? Isaac, mas na alegorização quem seria? Jesus, certo? E quem que é a noiva? Rebeca, mas quem que seria a noiva na alegorização? A igreja. É heresia? O texto diz isso? Não. Você entendeu? Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Davi foi lá e pegou seu estilingue lá, sua funda, e colocou 5 pedras para matar o gigante. E aí, irmãos, Davi pegou a sua funda,
colocou 5 pedras. Sabe o que é cada uma dessas pedras? Uma dessas pedras é a sua fé. A outra pedra é a sua oração. A terceira pedra é a palavra de Deus. A quarta pedra é a comunhão com a igreja. E a quinta pedra é o Espírito Santo. Se você fizer isso, você vai derrubar os gigantes da sua vida. Você levanta da cadeira, aleluia! Mas a Bíblia diz o que as pedras eram, irmão? Não. Você entendeu o problema com a alegorização? A Bíblia não diz que é. E aí eu tento colocar algumas coisas que são. Agora, a Bíblia usa algumas coisas como alegoria. Por exemplo, Paulo vai dizer que Sara é uma alegoria da graça. Rebeca, Agar, a escrava, é uma alegoria da lei. Não confundar alegoria com tipologia. Tudo bem, irmãos? Ok? Então, cuidado. É muito perigoso. Eu conheço pregadores que pregam alegoria, têm vida de Deus, mas é uma coisa muito arriscada. Porque quem vai dizer que representa o quê? Dúvida até aqui? O Aloysio faz a alegoria. Pastor Aloysio prega bastante em cima de alegoria. Davi aponta para Cristo, e aí Golias o capacete de Golias, por ser de bronze, é a justiça própria, capacete e tal. Perfeito. Ó, quando, por exemplo, você fala assim, Davi representa Cristo, não é uma alegoria. Por que não é uma alegoria? Lá em Atos, vai dizer, né, o meu servo não sofrerá corrupção. E ali, falando de Davi, só que o que Paulo diz? Davi morreu. Então aqui está falando de quem? De Cristo. Quando ele usa, por exemplo, o capacete de Golias, isso é uma alegoria. Percebeu? E aí o pregador, ele tem que fazer o quê? Ele tem que dizer, eu estou usando de alegoria. Percebeu isso? E aí, porque a questão da alegoria, você alegorizar tudo e você começar a enxergar coisas, irmãos. É porque depois eu vi Davi pegando a espada de Golias, eu falei, ixi, será que significa justiça própria? Perfeito, exato. Aí os irmãos começam a perguntar, mas isso representa o quê? E aquilo representa o quê? Aí eu falo, sei lá, agora você se vira. Você está entendendo? Porque uma das coisas que a Igreja Católica fez muito na Idade Média era alegorizar tudo. Então as portas do tanque representavam não sei quem, e tal coisa representava a ascensão de Maria. E aí cada um começou. Pá. Aí você fala, onde que está no texto? Não está no texto. Você me fez uma pergunta que eu respondi, mas eu acho que eu respondi errado. Ela quer saber o que é alegoria. Alegoria é quando eu pego uma coisa, eu pego um texto da Bíblia e digo que naquele texto o autor quis dizer algo que não está na superfície. Então, por exemplo, eu falo, ó, você está vendo essa água aqui? Eu falei que faz de conta que é aquilo. Exatamente. Você está vendo essa água aqui? Mas, na verdade, não é só água, porque essa água representa tal coisa, e as bolinhas representam aquilo. E eu digo que naquele texto bíblico, se você cavar, vai ter algo mais do que o autor quis dizer. Entendeu? Então, eu pego um texto bíblico, o texto está dizendo uma coisa, mas eu cavo e estou dizendo para você que o texto quer dizer algo a mais. Simbólico. É muito mais que um tipo, uma tipologia que representa algo. Não, ali tem algo. Só que muitas vezes esse algo não faz sentido, ninguém nunca viu, o autor não quis dizer. Eu diria que o melhor, em alguns casos, quando a Bíblia mesmo não faz a alegoria, é bom você até evitar. Ok? Amém. Pode falar aí. Você falou que não é para confundir alegoria. Tipologia. Por exemplo, Adão é uma tipologia de Cristo. A própria Bíblia diz isso. Pode falar. Alegoria é diferente de representatividade? Sim. Então, uma alegoria não é uma representação de algo. Não necessariamente. Não. Bom, vamos lá. Algumas coisas aqui para nós
aprendermos. Isso aqui depois eu posso mandar para vocês, tá bom? Tá? Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Lutero. A Confissão de Westminster diz o seguinte: a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Resumindo aqui o que a Confissão de Westminster diz: a Bíblia interpreta a Bíblia. Tudo bem? Então, eu tenho um texto, e o texto ele não tem mais de um sentido, claramente. Então, o que os outros textos dizem a respeito? Então, eu peguei um texto bíblico, eu estou com dificuldade, eu vou em outro texto que fale a respeito do mesmo assunto. Uma pregação deve fazer sentido, deve conduzir o ouvinte a se sentir mais integrado com a palavra de Deus. A tarefa dos pregadores é fazer com que o texto e a própria Bíblia façam sentido para a sua congregação. Então, pegar a palavra de Deus e ela precisa fazer sentido. Por quê? A palavra de Deus ela é eterna. A palavra de Deus ela alcança toda e qualquer geração. Glória a Deus, irmãos. Uma coisa que eu queria que vocês não fossem críticos de restaurante. Porque crítico de restaurante, ele nunca vai para comer. Ele vai só para avaliar a comida. Um cristão, ele deve avaliar a pregação. Se você está lá no restaurante, você vai comer algo, você vê que o cheiro está ruim, você vai comer? Não. Você vê que está lá meio esverdeado, né? O arroz está meio esverdeado, a maionese está esverdeada. Você vai comer? Não. Mas se você vai no restaurante e a comida não está fedendo, não está esverdeada, está legal, o que você faz? Acho que esse petit gâteau aqui, acho que lá no restaurante, não sei da onde, ele é melhor, porque aqui está faltando. Não, pelo amor de Deus, e você nunca come, você morre de inanição, não é verdade? Então, às vezes, irmãos, você avaliar a pregação, você saber se a pregação é bíblica, é uma coisa. Você ser crítico de restaurante é outra. Aí você morre de inanição. Os pregadores normalmente têm esse problema, né? Por exemplo, eu sento para escutar alguém pregar. Qual que é a minha tentação? Querer corrigir, querer, né? Eu faria de tal jeito, eu não sei o que e tal. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Glória a Deus? Amém? Pode falar. Hoje eu vejo que muitas pessoas, quando vai pregar, a pregação dela é bem, tipo, o foco da pregação, da revelação dela que ela teve, é envolvido com o significado do nome do profeta ou do discípulo, ou seja lá quem for que está lá. Perfeito. Tipo, dou exemplo de Finéias, que zelou o zelo de Deus lá e tal. Eu já li aquela passagem e vi que ele zelou a santidade de Deus e tal. Mas aí eu vi o Brunão Morada, estava pregando sobre ele, falou que o nome dele significava adoração verdadeira. Aí ele falou que Finéias zelou a adoração verdadeira, certo, e tal. Certo. Aí mudou tudo. Então, aí que é leu a Bíblia sabendo o significado de todos os nomes, então, porque senão... Aí vem algo que nós precisamos fazer, que é a primeira tarefa de todo cristão. Não vou dizer de todo pregador. Todo cristão, até mesmo o seu devocional. Uma das ferramentas que nós devemos usar, e aí eu queria que você anotasse esse nome, chamado exegese. Exegese, tá bom? Eu sei que está pequeno ali, é E-X-E-G-E-S-E, exegese. Exegese, isso, acho que obrigado, Igor. Então, exegese. O que é a exegese, né? O que é isso? Como que nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Todos nós somos exegetas. Pastor, eu sou exegeta? Você está me xingando? Não. Você é um exegeta. A questão é se eu sou um bom exegeta ou um exegeta ruim. Então, o que significa
exegese. Exegese significa conduzir para fora. Ok? Então, a ideia de exegese é eu investigar, eu vou pegar um texto, eu vou investigar esse texto e eu vou chegar o mais próximo possível do que o autor queria dizer. Ok? Então, eu vou pegar o texto, eu vou trazer a ideia do autor. O que o autor queria dizer com isso? Porque assim, eu gostaria de perguntar para Paulo, Paulo, o que você quis dizer com isso aqui? Mas Paulo não está mais vivo. Perfeito? Não dá para eu chegar agora, né, e falar assim, ô Pedro, o que você quis dizer com isso aqui, cara? Então, se eu não tenho um autor vivo, eu tenho o Espírito Santo em mim. E tudo isso aqui, irmãos, não nos exime da oração, do enchimento do Espírito, não exime de nada. Mas, se eu não tenho mais o autor, eu vou fazer uma exegese. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, ó, lê lá em Atos, que a igreja se reuniu para orar. O que você pensa? Um salão como esse, né? A igreja reunida e todo mundo orando. Mas era assim na época? Quando fala o nome Jesus, o que vem na sua cabeça? Um cara loiro europeu. Mas isso não é o que aconteceu na época. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que o autor quis trazer, com a ideia da época. Lá em Deuteronômio, não vou me lembrar o capítulo agora, tem uma parte que fala assim, que o homem não use roupa de mulher. Aí o irmão está lendo, o que o irmão pensa? Peraí. Né? E a mulher não pode usar roupa de homem. Aí ele fala assim, peraí, a mulher não pode usar roupa de homem? A partir de hoje nessa igreja, nenhuma irmã pode usar calça. E tem doutrinas em igrejas, usos e costumes que é isso. Mas deixa eu te perguntar, o mesmo texto vai dizer o seguinte, que todo mundo tinha que fazer um parapeito, uma sacada na sua casa. E aí, todo crente tem uma sacada na sua casa? Segundo, a roupa que os homens usavam naquela época era calça? Não. Você percebeu que uma má exegese vai levar a uma prática errada? 1 Coríntios. Tem um texto que diz o seguinte, eu não vou corrigir, eu só estou soltando coisas, e aí você que pense. 1 Coríntios diz o seguinte, a partir do 11, do 11 ao 14 é um bloco só. Paulo está falando de uma coisa só. Aí tem uma parte que diz assim, que a mulher fique calada na igreja. Aí tem irmãos que falam o seguinte, então a mulher tem que ficar calada na igreja. Mas é o mesmo texto que em seguida vai dizer que a mulher deve usar véu. E os irmãos que defendem que a mulher fique calada na igreja, o 14 vai falar de oração em línguas. Que não deve proibir orar em línguas. Você percebeu? Ah, pastor, então faz o seguinte, nós vamos para a Bíblia agora, vamos só ler a Bíblia, não vamos pegar a interpretação de ninguém. Não, irmãos, o que nós temos que fazer é uma boa exegese. Glória a Deus? Amém? Então agora quando você for ler a Bíblia, você vai começar a ter uma boa exegese. Então como que eu faço uma boa exegese? Primeiro, é descobrir a intenção original do autor, né? Irmãos, eu falo descobrir assim, né? Eu falo você chegar o mais perto possível, tá bom? Então, chegar mais perto possível. O que o autor quis dizer com isso? É a primeira pergunta que eu faço. Qual a intenção original do autor com que ele escreveu aqui? Segundo, exegese é uma leitura atenta. É eu pegar o texto e bater o olho ali e fazer pergunta para o texto. Não é aquela leitura, né? Sabe? Rápida. Uma leitura assim que você pergunta, o que você leu? Não sei o que eu li mesmo. Olha, exatamente. Né? Nós estamos tão acelerados, né? Até os vídeos no YouTube agora a gente vê no 2.0, né? Até a série agora tem opção para acelerar. E nós fazemos uma leitura acelerada e não atentamos para o texto. Terceiro, é uma investigação.
nós precisamos investigar no texto. Nós precisamos olhar para o texto e trazer uma investigação. Eu vou te ensinar como você fazer uma boa investigação a respeito disso. Quantos estão entendendo aí? Dá um amém. 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 Vamos lá. Eu vou mandar isso aqui para os irmãos, tá bom? Para questão de tempo. Primeira coisa, vamos aprender a fazer uma boa exegese. A importância do contexto. Então, primeira coisa que você tem que entender, contexto. Então, Lucas 23, 34, tem um versículo que diz assim, né? Aqui tem uma figurinha do pastor fazendo casamento. Já pensou, Bruno e Paulo, eu leio esse texto aqui no casamento de vocês? Convido a todos os presentes a abrir a Bíblia em Lucas 23, 34, amém? Diz assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, é Bíblia. É Bíblia. Mas eu te pergunto, qual que é o contexto que Jesus falou isso? Alguém lembra? Quando estavam crucificando a Jesus. Eu posso pregar sobre isso? Posso. Posso pregar sobre... Oi? Mas não num casamento. Eu posso pregar sobre perdão, sobre o amor incondicional de Deus. É ou não é? Mas isso aqui não cabe no meu contexto. De um casamento, eu abrir a Bíblia e dizer, Pai, perdoa-lhes, porque ninguém faria isso, né, irmãos? Acho que ninguém faria isso. Mas... então, exatamente, pode acontecer, mas é uma das coisas que está fora de contexto. O Robson estava conversando comigo esses dias, aquela frase, né, tudo posso naquele que me... Mas qual que é o contexto? Né? Aprendi a viver, ele vai falando, né, tanto com abundância, quanto, né, tive fome, nu, ou quando tive vestido. Aí ele fala em todas essas coisas, porém, né, em tudo, porém, tudo posso naquele que me fortalece. Aquela outra frase lá de Romanos 8, que ele diz assim, como que é? Em Cristo nós somos mais que... Em que coisas que nós somos mais que vencedores? Vamos abrir esse texto? Eu acho importante isso aqui. Em todas as coisas, porém, nós somos mais que vencedores. Romanos 8. Romanos 8. A partir do verso 31. Olha o que ele diz. 8:31. 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem o condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, que coisas, irmãos? Matadouro, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. Em tudo isso, porém, somos o quê? Mais que o quê? Por meio daquele que nos amou. Aí o crente ouve só o quê? Eu sou mais que vencedor. Aí ele passou uma dificuldade, o que ele fala? Eu sou derrotado. Olha a dificuldade que eu estou passando. Outro que eles mudam muito o contexto é aquele, todas essas coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas. Todas as coisas serão acrescentadas. Aí, o que são essas coisas? Né? A comida, o vestir, é o cuidado. Agora,
Então, por exemplo, em que eu sou vencedor? Eu sou vencedor, eu estou passando por tribulação. Mas isso não vai me separar do amor de Deus. Eu estou passando até mesmo por uma situação temporária de nudez, mas isso não vai me separar do amor de Deus. Em tudo isso, porém, nós somos mais que vencedores. Você entendeu a importância de um contexto? Pode falar. Eu acho que é o 18. 18? Versículo 18. Fala que o amor, tudo coopera para o bem daquele que Ama a Deus. Não, 28, não é? 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Mas coopera para quê? Para você ser parecido com Jesus. Você vai terminar aqui. Então, contexto é tudo, tá bom? Agora, que tipo de contexto nós temos? Primeiro, eu vou para o texto bíblico. Tudo bem, irmãos? Então, você pegou lá a sua Bíblia. Eu vou para o texto. Quais contextos eu devo considerar? Tá bom? Quais contextos, né? Primeiro, cuidado com versículos isolados. Tá bom? Né? Não tem problema você compartilhar um versículo só. Eu mesmo compartilho. Mas cuidado, considere o todo. Primeiro, contexto histórico. Em que época em que foi escrito? Quando que foi escrito isso aqui? Eu preciso considerar. Foi na época que o povo estava no Egito, foi na época que o povo estava ali no deserto. Qual foi a época que esse texto foi escrito? Qual que era a cultura que estava inserido? Qual que era a geografia? Pastor, geografia, eu não sei, na sua Bíblia deve ter um mapa no final, não tem? Quantos a Bíblia tem um mapa no final? A pergunta é, quem já olhou aquele mapa? Né? Eu vou dar um exemplo. Irmão, alguém já ouviu falar de Cesareia na Bíblia? Sim. Quantas Cesareias tem na Bíblia? Cesareia Marítima, Cesareia, não sei quem mais lá. Oi? Então, primeiro, vamos lá, vou dar um exemplo aqui de geografia, né? Cesareia. Existem 2 Cesareias na Bíblia, né? Uma das Cesareias é a Cesareia de Filipe. Então, na Cesareia de Filipe aconteceu algumas coisas importantes. Por exemplo, Cesareia de Filipe, Jesus disse para Pedro, né, ali, falando dele mesmo, mas referindo ali com os discípulos, ele disse o seguinte, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Cesareia que era aquela? Era a Cesareia de Filipe. Onde que ficava essa Cesareia? Aí no mapa, não sei se vai dar para ver, mas ela ficava lá para o lado norte do Mar da Galileia, que na verdade é um lago, tá? O mar é um lago, tá bom? Então, essa era a Cesareia, tá? Que era a Cesareia de Filipe. Isso, lá em cima. Deixa eu ver. Aparece meu mouse lá? Não, né? Ah, tá. Não, mas aqui o mouse aqui, ó. Essa aqui é a Cesareia de Filipe. Ela fica lá na Galileia. Tá? Então, tá lá do outro lado. Aí você pega Mateus, por exemplo, quando Jesus fala isso, né? Aí você fala, poxa, olha que legal. Mas por que essa palavra, por que essa cidade era chamada de Cesareia? Será que tem a ver com a questão do Império Romano? Será que tem a ver com César? Será que ali tinha algumas coisas referidas ao Império Romano e ali as portas do inferno não prevaleceriam? O que Jesus quis dizer com isso? Eu estou olhando para geografia. Só que, lá em Atos, tem um sujeito chamado Cornélio, se eu não me engano, no capítulo 10, que ele também é de Cesareia. E aí ele manda buscar Pedro. Aí se você não prestou atenção no texto, o que você fala? Irmãos, no mesmo lugar que Jesus disse para Pedro, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele disse para Cornélio, não, você está falando de lugar diferente. Se você colocar aí no seu Maps, dá quase 2 horas de diferença. Essa outra Cesareia era a Cesareia Marítima. Ali também aconteceu um outro fato.
Felipe, evangelista, morava na Cesareia Marítima. Aquele que tinha 7 filhas, que eram profetisas. Ali onde Ágapo pega o cinto de Paulo e amarra na cintura, fazendo ali algo profético. É ali também que Paulo fica preso por cerca de 2 anos. Mas é outra Cesareia, é um outro texto. E essa Cesareia, que está aí no canto esquerdo, eu acho. Do lado aqui, ó. Canto esquerdo, ó. Peraí. Cadê meu... aqui, ó. Aqui tá Cesareia de Filipe. Vocês estão vendo? Aqui em cima. Tá vendo? Descendo aqui, ó, Galileia, Cafarnaum, onde Jesus fez bastante milagres, Nazaré, onde Jesus nasceu, tá? Aí aqui, ó, tá a Cesareia Marítima, onde Paulo ficou preso, onde Cornélio se converte, onde Felipe morava, onde tinha uma igreja. E Jogo está bem pertinho lá de Cesareia, onde Pedro estava, né, pastor? Perfeito. Ô, Igão, dá uma reduzida no mapa aí, por favor. Reduzida, pode reduzir. Olha só, quando a gente fala que, ó, vamos lá, pensando aí, Jesus está na Galileia aqui, ó, Nazaré. Aí Jesus quer ir para Jerusalém, correto? O caminho, teoricamente, mais curto seria, primeiro, teria um problema passar em Samaria, porque os judeus não se davam em Samaria, mas diz que era necessário que Jesus passasse por onde? Por Samaria. Mas por quê? Você está entendendo? Então, por exemplo, quando nós falamos assim, você prega Lucas lá, acho que 22, né? Ó, Jerusalém, Jesus ressuscitou. Os discípulos estavam onde? No caminho de quem? Emaús. E onde que está Emaús? Aqui, ó. Próximo de Jerusalém, onde eles estavam indo. Jesus costumava, quando ia para Jerusalém, ficar na casa de quem? Pernoitar, ficar na casa de quem? Maria. E Maria está onde? Betânia, né? E onde está Betânia? Aqui, ó. Ó, Betânia. Onde que Jesus nasceu, irmão? Não. Belém. Jesus foi criado em Nazaré. Mas ele nasceu em Belém. E onde que está Belém? Vizinho. Você entendeu que entender contexto vai fazer diferença do... Tá aí na sua Bíblia, no final dela. Não tá? Ah, você tá. Então, assim, pastor, eu vou pregar, se eu for trazer essas informações, eu vou gastar 3 horas. Não, você não precisa trazer tudo isso. Mas quando você for preparar o seu sermão, você precisa começar a se localizar onde que você está, qual é o contexto histórico, qual é o contexto cultural. Eu não vou ficar falando para você porque não é o foco aqui. Mas, por exemplo, Coríntios, as características em Coríntios, né, tinha toda a característica social, o porquê Paulo escreveu ali daquele jeito, tem tudo isso. Ah, pastor, como que eu faço isso? Você vai ter que correr atrás. Amém? É um trabalho também grande, porque é um contexto diferente dos dias que nós vivemos. Perfeito, Paula. Perfeito. Às vezes o que está escrito lá, embora seja simbólico, vai ser difícil aplicar para o nosso dia. Exato. E assim, essa questão aí que muitas pessoas fazem, a gente chama de anacronismo. Aí eu pegar uma coisa que era daquela época e eu tentar transportar para o meu tempo como se fosse naqueles dias, né? Então isso é um anacronismo. Então tem que tomar muito cuidado isso também. Tudo bem? Amém? Tá ficando mais fácil preparar a sua próxima vez que você for pregar, né? Os irmãos estão assustados. Irmãos, não é para você ficar assustado, não. Qual que é o propósito de cada livro? Por que aquele livro foi escrito? Né? Então, vamos lá. Próximo contexto. Eu cortei a minha frase ali, mas amém. Observar a maneira como o escritor escolhe para compartilhar informações pode abrir caminho para a interpretação da Bíblia. Primeiro, irmãos, além do contexto histórico, eu tenho que considerar qual é o contexto literário da Bíblia. Então, a nossa Bíblia protestante, quantos livros ela tem? Fala mais alto aí, quantos? 66. Quantos no Antigo Testamento? 39. Quantos no Novo? 27. 66 livros.
Agora, esses 66 livros, eu preciso entender que Deus é maravilhoso. A Bíblia, a gente precisa entender que a Bíblia ela é totalmente palavra de Deus. A Bíblia ela é completamente palavra de Deus. Mas Deus usou homens inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia. E Deus não tirou desses homens sua cultura, seu jeito de escrever, a sua literatura. Não, Deus é tão maravilhoso que Deus usou formas literárias diferentes para o texto chegar até nós. Tem um irmão que estava tentando me convencer que a Terra é plana. E, cara, ele ficou vários dias me perturbando. Eu falei assim, irmão, se você quiser acreditar que a Terra é plana, eu não tenho problema nenhum com isso, você pode acreditar o que você quiser. A única coisa que você não pode querer, que é o que ele estava fazendo, é usar a Bíblia para provar que a Terra é plana. Então, qual livro que ele tentou usar para isso? Jó. E eu falei para ele, você tem que considerar que a Bíblia não é um livro científico. Apesar dele ter dados importantes, verídicos, a Bíblia não está preocupado em provar cientificamente algo. Se você pegar a lista lá da lei, o que era inseto e o que não era, vai dar diferente do que a biologia acredita. Mas a Bíblia não está preocupada com isso. Esse não é o propósito. Então eu não posso chegar de púlpito, querer provar para você que a Terra é plana ou que ela é redonda, com base na Bíblia, que é a palavra de Deus, que ela não está preocupada em fazer isso. Você está entendendo? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Tem gente, pegando a Bíblia e tentando justificar um aspecto político. Não, a Bíblia não foi feita com esse propósito. É claro que tem todos os valores que a gente vai considerar no final. Então, vamos lá. A Bíblia ela tem livros, tem gêneros literários. Quando eu vou para um texto, qual gênero literário? Por exemplo, narrativa. Tem alguém lá que está narrando. Alguém que está dizendo, olha, aconteceu assim, 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 desse jeito, foi tal tempo que o povo saiu do Egito e nós chegamos no Mar Vermelho. Ele está narrando aquela história que aconteceu. E quando eu vou ler, eu preciso entender isso. A Bíblia, a maior parte do gênero literário, da forma que foi escrito, é narrativo. Então, 40% da Bíblia é narrativa. É um autor narrando. Então, alguns exemplos de livros narrativos. Existem outros que têm porções narrativas que eu não coloquei aqui. Gênesis, Josué, Juízes, Ruth 1 e 2. Ruth 1 e 2? Não existe Ruth 1 e 2. Primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel. Primeiro e segundo livro de Crônicas. Esdras, Neemias, Daniel, Jonas e Ageu. Então nós estamos agora estudando um livro, que é agora de pregação de domingo, que é o quê? Uma narrativa. Eu não vou chegar para você e dizer assim, lembra que domingo eu preguei, o povo falou assim, o povo chegou, E o que eles fizeram? Eles se humilharam, colocando pano de saco e terra sobre si. Falo, irmãos, a partir de amanhã, todo mundo de jejum, pano de saco e terra na cabeça. Não, pastor, não. Está na Bíblia. Mas espera aí. Nessa época aqui, qual que era o contexto? O que isso significava? Pastor, tem gente que faz isso? Liga a sua TV. Tem pastor com pano de saco, cobrando caríssimo pelos panos de saco, inclusive. Rasgando as vestes e dizendo, mas está escrito. E tudo isso por quê, irmãos? Por uma má exegese. E eu estou trazendo para você aqui, coisas assim, que dá para você perceber na cara. Mas existem outras que não faz sentido. A lei também é um estilo literário. E aí, dentro da lei, você vai ter que saber, essa lei, ela era sobre sacrifícios? Essa lei, ela era só para os sacerdotes?
essa lei era uma lei que era civil. Então, eu tenho que olhar dentro da lei e dizer, essa lei aqui era de que tipo? Então, existiam leis que eram leis civis para a época. Ó, roubou um boi, vai ter que pagar 5. Você entendeu? Então, você, olha, fez isso, vai ter que fazer aquilo. E essa lei? O que essa lei é? Existem leis, por exemplo, que era só para o sacerdote. Eu vou te dar um exemplo. As pessoas perguntam, fazer tatuagem é pecado? Eu vou falar para você, eu não faria. Mas as pessoas pegam um texto de Levítico que fala o seguinte, ó, não faça marcas em vossos corpos. Mas o mesmo texto tem uma lei sobre que tipo de barba você deve usar. O mesmo texto, o próximo versículo. E o mesmo versículo diz que as marcas eram em homenagem aos mortos. Aí eu venho aqui e uso essa palavra para dizer para você que você não pode fazer tatuagem. A minha intenção é boa, mas eu fiz uma boa exegese? Não. Pastor, me libertei agora, né? Saí daqui e vou fazer tatuagem. Aí, qual texto eu uso? Tudo que você fizer, você tem que fazer para a glória de Deus. Você percebeu agora a diferença? Mas eu não vou fazer um malabarismo, né? Para tentar enfiar em você algo que a Bíblia não diz. Amém? Glória a Deus? Vamos lá. Ah, pastor, é pecado fazer tatuagem? Eu não disse isso. Ah, pastor, então não é pecado? Eu também não disse isso. Vamos lá. Sabedoria, né, que é Provérbios, Jó e Eclesiastes. Ó, tem um versículo em Provérbios que ele é maravilhoso. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ela jamais se desviará dele. Eu te pergunto. 23, versículo 6? Obrigado, Dacia. Obrigado, cara. 16? 22, 6. Ah, desculpa aí. Deixa eu te perguntar. Eu posso trazer isso e garantir para a igreja, dizer para a igreja, irmão, se você ensinar seu filho no caminho que ele deve andar, eu garanto para você, ele nunca vai se desviar. Eu posso fazer isso? Não. Porque provérbios são sabedoria. É o seguinte, olha, de 100 pais que ensinar a criança no caminho que deve andar, a probabilidade de a maioria deles não se desviar, irmãos, é o que vai acontecer. Mas é um livro que é de sabedoria. Você já viu Jó? Jó é sabedoria, é literal, eu creio que é literal, mas é um tipo de poesia, sabedoria. Então, ó, se você fizer isso, Jó, por isso que aconteceu aquilo. Então você percebe os autores o tempo inteiro? Eclesiastes, a mesma coisa. Então, quando eu vou pregar, eu devo pregar esses livros? Devo, mas eu não posso chegar para a igreja e dizer para a irmã Maria Josefina, irmã Maria Josefina, sabe por que seus filhos estão na droga? Porque você não ensinou ele no caminho que ele deveria andar, Maria Josefina. Se você tivesse ensinado, Maria Josefina, ele não estava nas drogas. Porque Provérbios diz, ensina a criança no caminho que deve andar e jamais ele se desviará dele. A culpa é sua, Dona Maria. Eu posso fazer isso, irmão? Não posso. Amém? Vamos lá. Evangelho, né? Então, o próximo estilo, forma literária. Agora eu estou no Novo Testamento, tá, gente? Ah, irmãos, outra coisa, eu fiz cada um desses livros aqui tem a forma de você interpretar, tem como você fazer um bom sermão em cima. Ô, Igão, fala um favor para mim, lá na minha sala tem um livro, acho que está em cima da minha mesa. Como pregar toda a Bíblia como escritura cristã, por favor. Evangelho, né? Pastor, por que 4 evangelhos? Né? Então, 3 deles são sinóticos, eles contam as histórias das mesmas perspectivas. João já não é sinótico, João conta de uma outra maneira. Então, os evangelhos, como que eu interpreto os evangelhos? Como que eu interpreto Atos dos Apóstolos? Né? Como que eu interpreto Atos dos Apóstolos? As epístolas. O que são epístolas? São cartas. Por que Paulo escreveu as epístolas? Cada igreja local estava passando por um momento diferente. Então, se eu vou pregar Filipenses, eu tenho que entender o que a igreja de Filipenses estava passando. Se eu vou pregar Coríntios, eu tenho que entender o que a igreja de Coríntios, qual que era a característica dessa igreja. Apocalipse.
né? Apocalipse é uma literatura judaica que também tinha no Antigo Testamento. Então, ela também tem sua característica, sua forma. Quando eu vou pregar tudo isso, eu preciso entender o contexto que está inserido. Amém? Eu já quero te dar algumas dicas para te ajudar. Tá bom? Você não precisa sair comprando, mas todo crente tem que ter uma boa biblioteca. Primeiro livro que eu queria te indicar é esse aqui, ó, do Gordon Fee, Douglas Sturt. Entendes o que lês? Isso aqui não é só para pregadores. Todo cristão deveria ler esse livro. Então, entendes o que lês? Pastor, eu quero começar a ler exegese, não é nem para pregar, é para o meu devocional. Eu aconselharia você começar com este aqui, ó. Tá? Então, entendes o que lês? Tem outras edições que é menos completa que essa aqui. Tem a terceira edição. Então, saiu a quarta edição, vale a pena você ter esse aqui, tá? Então, entendes o que lês? Do Gordon Fee, tá? É bem legal. Então, ele trabalha todos os tipos de estilos literários que a Bíblia tem. Então, poxa, pastor, eu vou trazer um devocional, uma pregação sobre epístolas. Ele traz o contexto, né, de como foi escrito, da época. Então, ele facilita a sua pesquisa, tá bom? Então, eu vou pregar sobre, sei lá, vou pregar agora, estou pregando Neemias. Dá uma consultada e você vai evitar muitos tropeços. Tudo bem? Amém? Esse aqui já é um pouquinho mais... Esse aqui você pode sentar e ler. Dizer assim, vai ser minha leitura esse mês agora. Né? E depois você falar assim, eu vou pregar e vou consultar ele. Esse outro aqui, que é do Graham Goldsworth, esse camarada aqui é mais para consulta. Tá bom? Depois eu coloco no grupo. Sei lá onde eu coloco. Algum lugar mando para você. Graham Goldsworth, ele, até a apresentação do Franklin Ferreira, pregando toda a Bíblia como escritura cristã. Então, como que eu prego a lei, mas aplicando para nós hoje? Como que eu prego as narrativas? Então, você pode ir lá, pode consultar. Um exemplo, né? A minha filha agora, ela está lendo os Salmos. Ela está nos Salmos. Aí ela já está acho que está no 39, e ela lê muito rápido. Ela bate o olho assim e fala, papai, já li. Fala, tá bom, fala para mim, o que você lê? O que mais chamou sua atenção? Aí ela vai lá e lê um versículo, né? E eu falei para ela, Duda, você sabe o que era Salmos? Aí ela, não. Eu falei, você sabia que Salmos eram canções que o povo de Deus cantava em cada uma das épocas? Então, olha só, ela, sério? Falei, já pensou você cantar o Salmo 119, né, que é o maior da Bíblia? Então, quando eu vou interpretar um salmo, eu já vou interpretar de forma diferente. Eu não tenho uma melodia, mas quando eu descubro que aquilo ali eram canções que o povo de Deus cantava, por exemplo, tem salmos que eles cantavam quando estavam indo para o templo. Tem um salmo lá que era quando eles estavam no exílio, né? Que eles falavam assim, Senhor, tomara que alguém pegue os filhos dele e bata a cabeça na pedra. Tá isso na sua Bíblia, irmão. Então, como que eu vou interpretar isso aqui? O povo, ele estava numa época de opressão dos inimigos, eles estavam sendo maltratados. Então, qual foi a reação do povo naquilo? Você está entendendo? Então, eu vou ler isso aqui, eu me escandalizo. E a graça, pastor, e não sei o quê. Então, você precisa interpretar. Glória a Deus. Amém? Irmãos, vamos direto para a gente acabar 9h30? Não vamos com intervalo, não? Eu ia programar um intervalo, mas... Irmãos, uma pergunta. Até aqui alguém tem dúvidas, tem observação? Pode fazer. Então, você falou, pastor, mas eu estou considerando isso, tá bom. Sim, pastor, o cuidado com o texto, né? Às vezes você pega um versículo isolado, você pode acabar tirando aquele contexto que a palavra está querendo dizer, né? E acabar arrumando problema. Amém. Coisa que... Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Não? Ok. Então vamos lá. Agora nós vamos para pensar na prática. Tá bom? Então,
Irmãos, minha formatação saiu ali do que era para ter, mas me perdoem aí. Primeira coisa, eu vou pegar um texto e aquilo que eu vou fazer, as primeiras impressões de um texto. Então, eu peguei a minha Bíblia, primeira coisa, quais foram as minhas primeiras impressões daquele texto? E ali eu posso até fazer anotações. Use boas traduções. Então, o que você tem na sua mão não é o texto original. O que você tem na sua mão já são, digamos assim, exegese, sabia? Você já tem exegese. Ó, na faculdade, nós começamos já com a gente tem que pegar o texto original e para fazer exegese, a prática, na faculdade é assim. Você pega o texto original do grego ou do hebraico, ou no aramaico, e você tem que passar para o português. Aí, Igor, entra no que você falou. Eu não tenho um bom domínio de hebraico, eu não tenho um bom domínio de grego. Portanto, eu não faço isso. Por que eu não faço? Eu não faço porque eu posso trazer uma falácia exegética. Eu posso estar falando algo, é igual o inglês. Às vezes eu pego uma palavra em inglês e no contexto é outra coisa. Então, quando você abre um dicionário bíblico, tem várias palavras. Eu uso muito para o meu devocional, às vezes. Eu tenho lá o Strong, eu dou uma consultada. Mas cuidado, pega lá todo o texto e aí você começa a trazer um monte de coisa que não era aquilo. O sentido não queria dizer, né? Os nomes parece que é bem... Então, aí você tem que consultar um bom dicionário bíblico. Então, por exemplo, na faculdade, primeira coisa que eles nos falam para fazer, pega o texto do grego e passa para o português. Hoje, na internet, existem alguns programas que já fazem isso. Nem todo site é confiável. Então, cuidado. Tá bom? Eu já vi... Acontece muito do nome da pessoa ser muito essencial, saber o nome. Quando você sabe o significado do nome, muda totalmente o Cara, texto. Depende, porque se o próprio texto, se fosse tão essencial assim, o próprio texto falaria, né? O próprio autor falaria. Caim não deveria ser um assassino. Existem, por exemplo, existem situações que, um exemplo, Abrão para Abraão. Você viu que Deus mudou o nome, né? Jacó para Israel. Então, quando tem essas coisas, normalmente, o próprio texto já vai te dando dicas, entendeu? Mas cuidado para você. Então, primeiras impressões do texto. Pastor, qual a melhor tradução? Lembrando, você não tem mais original. O que você tem em mãos já é uma exegese de alguém. Então, alguém pegou, fez a tradução. Irmãos, Almeida século 21, Nova Almeida, NVT, Nova NVI, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista Atualizada. Cuidado, porque tem gente que fala assim, não, pastor, esse aqui é traduzido palavra a palavra. Isso não quer dizer que é o melhor. Pega uma frase em inglês e fica traduzindo palavra a Paula é especialista em inglês aqui. Por exemplo, você pegar um texto em inglês e eu traduzo ele palavra a palavra, é sempre o melhor? Não, por quê? Às vezes o palavra a palavra não traz a ideia. Entendeu? Vou dizer uma Bíblia que eu tinha muito preconceito. A NTLH. Tem até meme com ela na internet, né? Mas, por exemplo, a NTLH, ela já é o quê? Ela não se preocupa com o palavra a palavra. Ela se preocupa com a ideia do todo. Então, imagina que você vai fazer a tradução de... Alguém já, quando era mais jovem, queria fazer a tradução da música em inglês? Né? Então você ia lá, ia ser, você falava, mas cara, não faz sentido. Algumas traduções, elas ficaram no palavra a palavra. E não traz a ideia. Então o que é o melhor? Tenha várias. Pastor, eu vou pregar um texto. Vou pregar aqui, trazer algo. Hoje, você pode, Bíblia Online, por exemplo, você pode pegar aquele texto
e ler ele inteiro em várias traduções. Ok? E aí você vai ver que se encaixa. Amém? Eu tenho as minhas preferidas, mas você pode ter as suas. Agora, o ideal é use várias. Hoje, com a internet, nós podemos usar várias. Eu mesmo procuro o quê? Um ano leio em uma. Outro ano eu leio em outra. Quando eu vou preparar um texto bíblico, eu leio em mais de uma. Tá? E qual que você prega, pastor? Normalmente eu prego aquela que a igreja usa, que é a ARA, né? Tá bom? Escolhendo o texto. Aqui, vamos pensar. Eu vou fazer uma exegese. Como que eu escolho o texto? Tem a lectio continua, que é livros inteiros da Bíblia. Então, eu posso fazer a exegese de um livro inteiro, ou eu posso... E aí, tem uma questão aqui. Eu estou fazendo a exegese para o meu devocional. É uma coisa. Pastor, mas eu vou pregar. Tem como você fazer uma leitura contínua? Uma exposição contínua? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Marcel está na escala a cada 2 meses. Aí o Marcel fala assim, eu vou pregar João inteiro. Ele pregou esse domingo João, daqui a 2 meses ele pregou João, ele já esqueceu. Como eu sei que eu vou pregar todo domingo, eu oro, mas normalmente eu faço o quê? Eu pego séries. Irmão, vou falar uma coisa para você. Vou abrir meu coração aqui. Você sabe qual a maior crise de um pastor? Saber o que pregar no domingo. Porque envolve muita coisa. E a maior crise é... Então, e outra, tem gente que não prepara sermão. Ó, eu já vi gente... Eu não vou falar onde que foi, senão você vai descobrir. Meu, tá lá, né? Tá. Aí o louvor começou a tocar. Aí o louvor tocou uma música que tinha lá sobre o amor de Deus. E era um versículo. O cara subiu e pregou aquilo ali. Na hora eu falei, ele não se preparou para pregar. Ele pegou o versículo da Bíblia ali. Então, diz que tinha uma igreja, que o pastor era tempo integral, que o pastor ele preparava o sermão, a esposa dirigia o carro, ele preparava o sermão entre a casa dele e a igreja. Aí o que a igreja fez? Alugou uma casa para ele bem longe, que pelo menos ele preparava o sermão com mais tempo. Pode falar, Paula. E você, qual que é o critério que você usa para a escolha dos seus sermões? Os meus sermões, tá? Olha, o primeiro critério que eu uso é o seguinte. Eu uso muito a leitura contínua, eu oro e eu vejo muito uma necessidade da igreja. No sentido de que como, sabe como o pai que está escolhendo comida para o filho? Então, você vê, olha, a criança está precisando disso aqui. Então, é muito isso, é como se você tivesse a responsabilidade de preparar um alimento. Quando você faz isso, eu gosto de fazer contínuo, porque a pessoa aprende sobre o livro da Bíblia e também edifica. Se a igreja está precisando de oração, por exemplo, existem livros da Bíblia que são muito mais voltados para oração. Se a igreja está precisando de mais unidade entre irmãos, existem livros da Bíblia que estão muito mais voltados para a unidade. O que é legal de você pregar livros inteiros? Vou dar um exemplo aqui, Efésios. Aquela semana os casais da igreja quebrou o pau. As irmãs se rebelou e falou, eu vou mandar em casa agora, quero ver. E aí os irmãos chegou, pastor, as mulheres da igreja, você precisa ver. Chegou vários irmãos, em mim falou isso. É só um exemplo, tá? Qual que é a minha tentação? Vou pregar Efésios 5. Que é a partir acho que do 22, que fala sobre a submissão da mulher, né? O que as irmãs vão falar? Só está pregando isso porque aconteceu um problema de casal essa semana. Agora, quando eu prego o livro inteiro, e eu chego nesse ponto, não vou ter esse problema. Por que eu não vou ter? Eu estou pregando todo o livro, irmão. Eu não estou dando recado de púlpito para ninguém. Outra coisa, o pastor não fica refém da igreja. Que um dos maiores perigos é você ficar refém da igreja.
Aí você prega somente aquilo que a igreja acha que precisa. Então, eu uso esse critério e eu uso outro critério. Algumas datas são muito especiais. Então, eu estou pregando Neemias. Poxa, é Natal. Eu tenho que ter o bom senso e vou pregar sobre um texto expositivo, mas sobre o Natal. Então, eu uso esse critério, tá bom? É o critério que eu uso. E eu gosto de expor inteiro. Fala. Pastor, qual é o critério que você tem quando pensa em pregar um livro? Por exemplo, vou lhe ser sincera, o pastor está pregando sobre Neemias. Fala sobre muito o antes do Neemias, quem ele era. Perfeito. E agora estamos numa parte que ele é o governador. Perfeito. Existe um grande crescimento espiritual nele nisso, né? E também como pessoa. Isso tem a ver com a palavra profética do ano 2023, casa cheia em Não, nem relação pensei ao serviço nisso. de célula? Nem pensei nisso. Na verdade, apesar da nossa rede de igrejas estar com este nome Casa Cheia, e nós queremos a casa cheia, essa não é uma preocupação minha como igreja no momento. Então, eu pensei muito, eu quero ensinar toda a Bíblia para vocês, eu quero chegar a uma época e dizer assim, irmãos, nós expomos a Bíblia inteira, esse é o meu sonho, mas eu pensei muito em reconstrução de tudo. Nós passamos por uma pandemia e muitas coisas saíram do lugar. Espirituais, emocionais e tudo. Vida com Deus. E eu pensei muito em reconstrução. Neemias fala de uma reconstrução e de líderes. Então você percebe que tem o tempo todo. Pode falar, Paula. Qual é o seu feedback em relação a como a igreja está respondendo à sua pregação? A pregação? Paula, por exemplo, eu vejo que alguns irmãos despertou para algumas coisas. Sei lá, se posicionar em relação à liderança, não somente na igreja, mas em alguns locais. Percebi que a igreja se posicionou. Eu percebo, assim, questão de... Neemias fala muito também sobre a questão, agora principalmente, sobre a leitura da palavra, oração. Percebo que a igreja também se voltou para isso. Então, para mim o feedback é positivo, né? Agora, além disso, e vocês vão aprender também, que uma das questões do sermão, você faz tudo isso, você ora antes e você ora depois. E quando você ora depois, aí você pede o quê? Espírito Santo, que agora os frutos venham. E às vezes o fruto demora, né? Não é imediato. E os frutos vir. Então, eu penso muito nisso. Agora, existe uma outra forma de pregar também, que não é errado, irmãos, que é o quê? O tópico textual. Os irmãos que não pregam continuamente, aí tem a questão do tópico textual. Eu gostaria muito de nós termos 2 cultos. Um culto da manhã, exposição de livros bíblicos sempre, e um culto da noite, mais tópico textual. Não quer dizer que eu não vou expor o texto, que eu não vou ensinar, mas esse tópico textual, eu estou escolhendo um tópico da Bíblia, vou chamar pode ser perícope, um parágrafo, e aí eu vou trazer para a igreja. Os irmãos que pregam de quarta-feira fazem isso. Pastor, quer dizer que tem que ser um texto grande? Não, às vezes pode ser só um versículo. Mas eu tenho que explicar para a igreja qual que é o contexto. Os irmãos que compartilham aí, fiquem espertos nisso. Então, eu vou trazer ali um contexto, tá? O que eu vou falar para vocês? Cuidado, quando vocês forem escolher o texto para pregar ou para compartilhar, onde você tiver uma oportunidade, não escolhe por esses temas aqui, olha. Tá vendo? Por exemplo, você pega... Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 10. Acho que é um bom exemplo. 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Olha só. Veja bem, a Bíblia,
nos seus originais, ela não tinha capítulos e versículos. Ok? Capítulo e versículo é uma coisa recente. Versículo mesmo, acho que tem um quê? Não vou dar exatidão não, quem fez semia comigo lembra. Mas é coisa bem recente. Capítulo é um pouquinho mais antigo. E para que é, pastor? É para facilitar a sua leitura, para você achar. Mas onde está aqui, ó, irmãos, hoje eu vou pregar sobre o limite da liberdade cristã. Isso aqui não estava lá na Bíblia. É até diferente. Por exemplo, ó, onde Paulo fala aí, ó, onde Paulo fala assim, ó, lá no 31, né, portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam... Aí tem o próximo, do 11. Qual que é do 11 aí? Sede meus, como eu também sou de quem? O 11 faz parte de qual texto? Do 10. Entendeu? Então, por exemplo, você fala, irmãos, hoje eu vou pregar Coríntios até o 33. Mas o primeiro do 11 também faz parte do 10. Vocês entenderam agora? Ele faz parte do mesmo... Olha só o 2, que ele começa assim, ó, o véu e seu uso na igreja. Não é que está aí a maioria das Bíblias? Mas olha o que o texto diz, ó. Imagina que você começa no 23. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrai de mim, retende as tradições, assim como eu vos entreguei. Então, você percebe que tem uma continuação. Tem uma continuação no texto. E aí, é responsabilidade sua ver se ele faz parte do contexto. Tem uma Bíblia, que eu não tenho ela aqui, irmãos, eu não tenho ela aqui em papel. Deixa eu só ver. Tem uma Bíblia que chama Bíblia Textual. Ó, essa Bíblia aqui que eu vou abrir para vocês... Deixa eu ver aqui. Eu não tenho ela física, tá? Como que vocês vão ver, né, se não tá lá? Deixa eu mostrar rapidinho aqui. Ela tá abrindo ainda porque ela é um arquivo grande, tá? Às vezes eu uso ela para preparar sermões, tá, irmão? Tá, irmão? Ó, essa Bíblia aqui, ó, ela não tem capítulo nem versículo. Tá? Então, ela tem parágrafos. Então, fica fácil de você entender onde que o texto começa e onde que o texto termina. É ferramentas. Você entendeu? Então, aí a pessoa, quando ela vai preparar uma palavra, ela vai preparar algo, ó, tá vendo? Ó, por exemplo, ó, aqui, ó. Você percebe que Paulo pregando aos gregos, você percebe que tem todo um contexto. Isso facilita a sua vida. Tudo bem? Chama-se Bíblia Textual, tá? É uma ferramenta. Amém. Vamos lá, deixa eu só tirar daqui para a gente terminar, tá? Ixi, Gão, eu tirei daqui agora para eu voltar. Quero fechar. Foi, né? Agora foi. Obrigado, Igor. Obrigado, meu assistente para a tecnologia. Amém. Irmãos, vamos lá. Então, pensando na prática. Pastor, após eu escolher o texto, seja na oportunidade de dar um estudo completo, ou de trazer uma palavra naquele dia, escolhe a unidade de pensamento na escolha do texto, tá? Leitura e meditação. Então, primeiro, escolha o texto, né? Copie um arquivo digital ou em papel. Certifique-se de deixar espaço para fazer a anotação. Então, eu vou fazer aqui a minha prática. Eu pego o texto, eu coloco no Word,
tá? E aí eu vou quebrando o texto, eu vou fazendo as minhas anotações, eu vou separando. Você pode fazer em papel também, você pode fazer se a sua Bíblia tiver espaço. Enquanto escreve o texto, vai orando. Uma frase do Piper aqui, ó. Também tem uma folha de papel na minha mesa, onde escrevo o texto e escrevo comentários. Enquanto escrevo o texto, estou orando. Deus, me mostre o que está aqui para o meu povo. Mostre-me o que realmente está aqui. Não algo da minha cabeça, que eu force dentro do texto. Deixe-me ver coisas novas que nunca vi antes. Então, o Piper, que é um dos referências também, ele fala isso. Então, pega o texto, anota, pega o texto. Hoje, o Word, tem alguns softwares, né, que dá para fazer hoje também, mas se você não tem um computador, copia e vai separando. Dá para você fazer no seu devocional. Anotações preliminares. Faça anotações. Então, o que essa palavra significa? Como que esse tópico se encaixa na história? Quais doutrinas está ligada? Qual é o estilo literário? Né? É uma poesia? É uma narrativa? É lei? É um evangelho? É epístola? O que está acontecendo aqui? O que história está acontecendo? Por que foi escrito e dessa forma? Que informações o próprio texto me dá? Porque, lembrando, aqui nós não consultamos comentários bíblicos ainda. Nós não consultamos outras ferramentas além da própria Bíblia. Aqui a gente só está com a Bíblia. A única coisa que nós consultamos aqui até agora foram diferentes traduções. Eu mesmo, vou falar por mim, tem muitos comentários bíblicos que vai te ajudar. Mas Bíblia de estudo e comentário bíblico, eu deixo para fazer só no final. Por quê? A Bíblia de estudo, aqui onde está o comentário bíblico, quem que já fez a exegese? Que escreveu. E você está aprendendo a fazer o quê? Aí é só copiar. Então, nós aqui estamos aprendendo a fazer a exegese do texto. Eu não vou copiar, eu tenho a Bíblia de estudo Shed. Eu não vou copiar o que a Bíblia de estudo Shed já fez de exegese. Eu vou primeiro fazer a minha exegese. Você entendeu? Eu vou fazer anotações. Pastor, para que você usa o comentário? Poxa, eu terminei minhas anotações, fiz tudo, tenho uma série de dificuldades. Aí eu vou nos comentários. Vou dar um exemplo aqui. Comentários expositivos do Hernandes Dias Lopes. O Hernandes Dias Lopes é excelente. Mas o que acontece? O comentário do Hernandes Dias Lopes, ele não é nem para você estudar. Já é a exegese e o sermão pronto. Ele pegou o que ele pregou na igreja e tornou em livro. Você entendeu? Né? Diz que o Spurgeon, certa vez, ele não estava em condição de pregar aquela noite. E aí ele falou, irmãos, coloca alguém no meu lugar. E aí ele saiu por Londres e ele viu uma igreja metodista. E ele falou assim que vou entrar aqui. E ele ouviu o sermão. E aí o pastor pregou, né? Pregou tudo. Aí chegou no final do culto, o Spurgeon foi até o pastor, falou, olha, queria falar com você. Aí o pastor na hora tremeu. Ele falou, Spurgeon, me perdoa porque hoje eu preguei um sermão seu. Aí ele falou, não, quem fez a biografia de Spurgeon falou, não, glória a Deus, você pregou a palavra, né? Parabéns pelo sermão. Mas veja bem, não é assim, nem estou dizendo que tem problema. O que eu estou te dizendo é que você está aprendendo a fazer a exegese. Os comentários bíblicos, por exemplo, eu tenho alguns comentários bíblicos, né? Aí, eu coloquei um negócio lá no meu ponto, aí eu vou consultar 1, 2 comentários. Ninguém nunca falou isso. Parece uma coisa muito estranha. Aí eu falo, opa, nem é assim não. Eu termino minha palavra. Aí eu coloquei os pontos lá, né? Coloquei os pontos, tal, igual domingo. Coloquei lá evidências de um avivamento verdadeiro. Mas às vezes eu terminei minha palavra. Aí eu vou consultar comentários. Aí o Hernandes Dias Lopes, no mesmo ponto que eu coloquei, ele colocou uma frase que se encaixou muito melhor que a minha. Você sabe o que eu faço? Eu coloco. E você sabe quando que eu fiquei mais em paz? Eu estava pregando Efésios, né? Aí eu tô lá, eu tenho comentários impressos do Hernandes Dias Lopes. Comprei o livro. Aí eu falei, que legal, que bênção. Aí eu fui ver a referência bíblica. John Stott. Falei, eu vou direto na fonte.
Irmãos, várias frases que o Hernandes coloca na pregação dele, sabe de quem é? É dos outros. Mas veja bem, antes de eu colocar qualquer ilustração dos outros, qualquer coisa dos outros, eu tenho que aprender a fazer uma boa exegese. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Oi. Pode falar. É bem interessante isso, porque, por exemplo, na academia você aprende a desenvolver a sua ideia. Sim. E aí você, né, no caso da BNT, você utiliza aquele texto que você pega de outras pessoas para embasar a sua ideia. Sim. Mas isso não quer dizer que você vai copiar, porque isso é plágio. Plágio. Na verdade. Exatamente. Realmente você também não desenvolve. Exatamente. E o que nós estamos aprendendo aqui hoje é o quê? A desenvolver. Então, por exemplo, quem é que vai fazer o devocional amanhã? Não veio hoje? Ou não viu ainda no grupo? Tá, quem vai fazer amanhã? Poxa, ele pega a Bíblia de Estudo Shed, tá lá, homilética, ponto 1, ponto 2, ponto 3, anota e traz. Ok, pode ter sido até boa, mas a pergunta é, você pensou? Você interpretou? Deus falou com você no texto? Pastor, onde que eu aprendi isso? Você precisa aprender a começar a fazer isso no seu devocional, irmão. Pastor, vou dar um testemunho meu disso. Eu nunca tive Bíblia, comentário bíblico, né? Certo. Aí, do nada, eu fiquei com duas, assim. Aí, tem isso mesmo, tem uma tentação louca quando começo a ler. Aí eu teve comentários anteriores que me ajudou muito, sabe? Sim. De querer ler o comentário primeiro do que o texto. Então, isso é muito perigoso. E assim, lembrando, comentários bíblicos são maravilhosos. Eu tenho vários. Eu consulto nas minhas pregações, tá, irmãos? Eu consulto comentários bíblicos, tá bom? Domingo eu fiz ilustração da barba lá. Você acha que foi eu que criei? Né? Mas assim, presta atenção. O que eu estou dizendo é, você precisa pensar, você precisa usar a sua cabecinha aí. Amém? Contextualizando, o texto escolhido faz parte de um argumento maior? Por exemplo, não é para expor ninguém, mas tem um irmão aqui que ele pregou aqui na igreja, irmão nosso, e ele pregou sobre quando Elias foi para a caverna. E aí ele pregou sobre que, irmãos, Elias foi para a caverna e ele ficou só. Somente Elias não dobrou seus joelhos a Baal. Somente Elias foi fiel a Deus. E ele leu o texto que Elias disse, olha, só sobrou somente eu. Só que o que aconteceu com esse irmão? Não foi maldade dele. Ele esqueceu de ler o restante do capítulo, eu chamei ele depois e falei assim, você só esqueceu de ler que Deus respondeu para Elias. Elias, ainda existe 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Então, eu preciso entender, faz parte da ideia toda. Amém? Ela faz parte de uma história maior? Eu estou pregando Gênesis 3,15. Né? E o descendente da mulher pisará na cabeça da serpente. E eu não vou fazer uma relação com o Messias? Não vou fazer, eu tenho que fazer a relação com a história maior do Evangelho. O que o capítulo ajuda a esclarecer no texto? Aí eu falo para você vai pregar um texto, lê o capítulo todo. E de preferência, se você ainda não conhece a história toda, lê o capítulo anterior e o capítulo posterior. Tá? Tem irmãos que ele vai pregar, ele já sabe de qual, o anterior e o posterior, ele tem segurança. Mas o que eu te leu antes e o depois. Eu tinha dificuldade no início ao expor o sermão do Aloysio. Porque textos que ele era fera, eu não conhecia. Sim. E é meio que eu lia. Aí a partir dessa dificuldade que eu aprendi. Que assim, beleza, ele me trouxe umas ideias. Então eu vou ler e eu vou transpor nas minhas palavras, porque Sim. eu consigo ser o mais clara possível para o meu ouvinte, Sim. sem fugir do contexto, trazendo para a nossa realidade de uma forma mais fácil. Perfeito. E a partir disso eu aprendi muito. Mais do que ficar lendo, sem entender o contexto. Sim.
Então, contexto é fundamental. Por isso, irmãos, não tem jeito. Você vai precisar ler a Bíblia. Ler, e não é ler versículo isolado, não. É ler tudo. Então, o que o capítulo ajuda a esclarecer, por exemplo, eu estou pregando Neemias todo. Eu tenho que ler Neemias inteiro, várias vezes. Foi legal em Efésios, como Efésios era curtinho, eu pedi para a igreja ler naquela semana, né? E a igreja leu. Então, aí quando eu fui pregando, a igreja já tinha... Isso ajuda bastante. Conclusões iniciais e insights. Qual é o pensamento ou ideia central do texto? Então, eu li o texto. Qual que é a ideia central desse texto aqui? Do que esse texto está falando? O que o autor está falando? O que o autor quis dizer? Vocês perceberam que eu não trouxe aplicação ainda? Eu não apliquei ainda para a igreja. Eu só estou pensando na ideia do autor. Porque vocês vão aprender semana que vem. Isso é exegese. Vocês vão aprender o que é homilética semana que vem. Hermenêutica, perdão. Semana que vem vai ser hermenêutica. Tá bom? Então, semana que vem vocês vão aprender o que é hermenêutica. Aqui eu só estou na exegese. Então, qual que é a ideia central do texto? Como esse argumento é construído? Se você fosse pregar hoje, você leu o texto, fez tudo isso que eu te falei, qual que era o assunto? Entendeu? Então, qual que era o tema? Beleza? E para terminar, é isso que vocês vão trazer para mim semana que vem. Então, vocês vão fazer todo esse processo. Presta atenção, vocês vão escolher um texto. Vocês vão escolher um texto. Vocês vão fazer esse passo a passo. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, vocês vão ler o texto em várias traduções. Irmãos, é para todo mundo, tá bom? Cada um com um texto diferente aqui. Então, vocês vão ler o texto em várias traduções. Pode ser no computador, se vocês quiserem, tá bom? Não precisa ser à mão, não. Não copia de ninguém, pelo amor de Deus. Então, vocês vão pegar lá. Não precisa traduzir do grego nem do hebraico. Por enquanto. Então, vocês vão pegar lá o texto, ler em várias versões, as impressões do texto. Certo? Primeiras impressões. No caso, vou pedir para vocês fazerem um tópico textual. Não tem como fazer de um livro inteiro. Então, vocês vão pegar um texto dentro de um contexto. Então, sei lá, só um exemplo aqui. Estou pegando lá 1 Coríntios 10, do tal ao tal. Tá bom? Então, peguei aquele pedaço. Mas no caso desse tópico textual, é como... Tópico textual é a modalidade que você está escolhendo. Mas como o senhor faz? Vai ter um texto central, mas como o senhor faz, tem outros textos... Não precisa. Só se for te ajudar no contexto. Não precisa. Se o próprio texto que você está escolhendo está te dando tudo, fica nele. Até melhor. Tá bom? Então, eu escolhi um e estou trabalhando. Né? Então, pastor, pode ser um versículo? Se te dá o contexto, ok. Só que aí você vai ter que me explicar como que o contexto ajuda. Aí você vai para a parte de leitura e meditação. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse texto e você vai fazer anotações em cima dele. Faça anotações. Faça anotações em cima do que você leu. Amanhã eu vou pegar vou fazer, mas vocês não vão poder fazer o mesmo que eu. Vocês vão pegar eu vou mandar para vocês, só para vocês entenderem o esqueleto, tá? Mas, irmão, isso aqui dá para você fazer no seu devocional rapidinho. Tá? Beleza. Aí vem o quarto ponto, anotações preliminares. Você pode colocar o significado das palavras, você pode colocar como que, aí entra o que o Igor falou, como que essa passagem se encaixa dentro de outra, né? Que tipo de ensinamento está trazendo? Por que Paulo escreveu dessa forma?
Por que ele escreveu para os coríntios dessa forma? Né? Por que Paulo escreve desse jeito para os filipenses? Por exemplo, os tessalonicenses. O que Paulo fala sobre a volta de Jesus? Né? E o que está acontecendo ali? A galera estava vendendo tudo, achando que Jesus ia voltar logo, e a galera não queria nem mais trabalhar. Aí tem algumas frases aí. Aí tem um pastor que falou que a gente não, pastor super inteligente, falou que a gente não pode sustentar os mendigos. Porque Paulo disse, quem trabalha que não coma. Essa exegese, mas ele sabia que ele estava falando besteira. Mas isso não serve como desculpa para... Não é disso que Paulo está falando, tá bom? Que informações o texto me dá sobre as pessoas a quem ele é dirigido? Então, eu peguei um texto lá, quais informações que ele está me dando? Né? Que tipo de informação ele está trazendo? Quando a gente falou lá de Neemias, capítulo 1, trouxe várias informações. Você sabe que era Neemias. Ele estava lá no palácio, ele estava na cidadela de Suzã, ele era copeiro. Você percebeu que está me trazendo várias informações o texto? Eu consultei um dicionário bíblico? Ainda não. Mas se eu quiser saber alguma coisa mais de Neemias... Então, hoje eu estava lendo Atos 28, e aí estava lá como que Paulo ficou respondendo o processo, e depois Paulo vai para Roma. Eu falei, cara, Paulo respondeu o processo, foi para Roma, a Bíblia me dá toda essa informação. Aí eu falei, mas eu queria saber mais sobre a morte de Paulo. Aí não tem jeito, aí eu tenho que ir para outros textos externos. Né? O texto escolhido faz parte de um argumento maior, ele faz parte de uma história maior. O que o capítulo ajuda a esclarecer? Então, aquilo que você está escolhendo, ele faz parte de um todo? Lucas 4. Jesus chega em Nazaré, né? Na sinagoga, e aí dá o livro de Isaías para ele. E aí ele lê. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Poxa, se eu estou lendo Isaías 61, eu tenho que falar que Isaías faz parte de uma história maior. E assim, irmãos, principal... Aqui vocês vão fazer um resumo no final para mim. Esses outros aqui é anotações. No final vocês vão fazer um resumo para mim. E isso aqui é chave no seu trabalho. Qual é a ideia central do texto? Qual a ideia central do texto? Como esse argumento é construído? E se você fosse pregar hoje, qual que seria o assunto? Tá bom? Esse aqui vocês gastam mais tempo. Pode? Como esse argumento é construído? Pode falar, Igão? Tá. Nesse caso, então, só para ver se eu não estava boiando. Então, na Sim. verdade, o nosso trabalho é fazer uma exegese no modelo que você passou aí, nos moldes que você passou, e não uma pregação em si. Não uma pregação em si. Não quero pregação. Porque pregação, eu vou trazer aplicação para a igreja. Eu vou trazer aplicações. Entendeu? Domingo, o que eu fiz domingo? Ó, irmãos, aconteceu isso, o contexto era esse, o povo reagiu assim, assim, assim. Ok, eu fiz uma exegese. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu comecei a aplicar a vida da igreja. Tá? Fiz uma aplicação à vida da igreja. Tem pastor que faz toda a exegese e só aplica no final. Augusto Nicodemos. Ele faz toda a exegese do texto, final, ele fala, agora eu quero aplicar para vocês. Aí ele faz a aplicação de 5 minutos e amém. Hernandes Dias Lopes, normalmente ele já vem, exegese e aplicação. A questão de você fazer, aqui eu já estou adiantando a outra aula. Mas assim, a questão de você querer já fazer a exegese, só a exegese, é que você perde as pessoas. Entendeu? As pessoas, você começa a trazer e tal, e às vezes as pessoas já, desligou. Então, mas eu faço isso, eu faço a exegese, eu trago o que aconteceu no contexto, e aí eu começo a aplicar. Então, por exemplo, dentro do próprio ponto, eu tenho a exegese e tenho a aplicação. Exegese e aplicação. Que aí eu consigo manter as duas coisas. Amém? Quanto ao trabalho, alguém tem dúvida? Não? Tá. O que vai ajudar é você vai dar um exemplo para
Tá. Detalhe. Depois eu vou trazer a parte de aplicação. Então, semana que vem, hoje, exegese. Semana que vem, hermenêutica. E aí eu vou construindo. Quando chegar no final, vocês vão fazer uma pregação com base no que você está escolhendo essa semana. Então, o que você está começando hoje é o primeiro ponto do seu trabalho. Entendeu? Então, o que você escolher essa semana, a gente vai trabalhando até a última semana. É como se o senhor estivesse preparando degraus de uma pregação. De uma pregação, eu vou dar até uma dica para os irmãos. Irmãos, o legal, eu tenho muito isso na minha Bíblia. Tem sermão que eu fiz que eu não preguei até hoje. Que foi o quê? Eu estou lendo o texto bíblico e meu coração começou a queimar. Aí eu comecei a fazer uma exegese do texto, comecei a fazer exegese, depois falei, poxa, aqui dá para aplicar nisso. Aí anotei e tal, deixei lá. Até hoje nunca queimou no meu coração para pregar para a igreja. Mas para mim, no meu coração, o negócio queimou demais. Né? Eu sei que a minha mãe está aqui, mas eu vou dar um exemplo até que aconteceu com ela. Tem coisa que traz tanta aplicação para a minha vida. Eu lembro quando eu me converti, a minha mãe tinha uma certa resistência. E depois a minha mãe ficou uns 6 meses indo na igreja, eu nem sabia que ela estava indo. Mas eu orava por ela todos os dias. E tem uma passagem lá de Jairo, quando a filha de Jairo morre, né? Que as pessoas vêm falar para Jairo, Jairo, né? Sua filha morreu. E tem um versículo que diz, não se preocupe, né? Ela vai ser salva, né? E foi quando eu li aquilo orando, queimou no meu coração na época a respeito da minha mãe. E só. Eu nem era líder de célula. Depois Deus confirmou. Então tem coisas que Deus vai queimando no seu coração. Agora, o que você precisa? Tempo. Você precisa de tempo, irmão. Você precisa sentar no seu cantinho, pegar a sua Bíblia, pegar seu caderninho e começar o quê? A anotar. Aí, um legal da Assembleia de Deus, não sei se o Bruno chegou a pegar essa época, que os pastores não falavam que ia pregar. Eu conheço algumas pessoas da Assembleia de Deus que falam isso. Que era o seguinte, né? Assembleia de Deus é o quê? A galera prega e os obreiros ficam lá atrás. Aí o pastor pegava o microfone e falava, hoje quem vai pregar é o Joãozinho. Mas os obreiros já tinham o que dentro da sua Bíblia? As suas anotações. Então, você sabia, o pastor Aloísio, ele não senta para fazer sermões. Sabe o que ele faz? Ele está no avião, ele está fazendo isso. Ele está no tal lugar, ele está fazendo isso. Aí quando ele vai pregar, o homem sempre tem alimento. Amém?